A paz do Senhor Jesus, amados semeadores da palavra. Quero passar para vocês algo do Senhor que me aconteceu na madrugada de ontem para hoje. E pedi muito ao Senhor, Deus, para que Ele me correspondesse, se eu poderia estar passando isso aos irmãos, amém? E eu senti no meu coração estar passando isso para os irmãos, amém? O Senhor me colocou num lugar como se fosse numa casa onde houvesse grandes portões. Esses portões eram como se fossem portões de madeira, como se fossem grandes portões, muito altos. E eu, por um momento, eu creio que naquele momento, por curiosidade, né? Porque eu ouvia muitos barulhos, como se fosse barulhos de carroça, cavalos ali, trombeta, tudo misturado, né? Eu ouvia aquela cavalaria, aqueles cavalos, aquelas trombetas, e eu como é que eu posso te dizer, por curiosidade, eu quis abrir aqueles portões. Só que não era para me ter aberto aqueles portões. Quando eu abri aqueles portões, que eu olhei, era como se fosse uma estrada, uma rua, né? Cheios de casa. E aquelas muralhas, para mim que eu creio que eram as muralhas, eram os portões muito altos, né? E aqueles portões estavam ali descadeados, mas estavam cerrados, encostados, né? E eu, com as minhas mãos, eu abri para ver aquele barulho que estava acontecendo. E quando eu olhava assim, eu via para mim que era como se fossem homens, soldados, né? Com armas, como se fossem umas espadas enormes. E eu reparei que eles tinham grandes asas, né? E montado a cavalos. E por um instante eu olhava e eu sentia alguém me dizendo algo assim: minha querida, minha filha, não saia desta muralha, não saia destes portões, volta para dentro e fecha as portas. Pois aquele que sair a minha espada, eu darei ordem ao meu exército para estar passando a espada. Irmãos, isto foi muito forte, meu querido. Porque até então, até agora de tarde, eu não sabia a interpretação daquilo, né? E eu olhava aqueles anjos, aquele barulho muito forte, a minha carne tremia naquele momento. E eu olhava e reconhecia, porque aquela voz me dizia assim: filha, isto é permissão de Deus. E a espada do meu anjo, do meu exército, já está afiada, está apontada. Não saia destes portões. Entra para dentro e fique quieta teu coração e fique lá, até que tudo passa. E eu percebi que o céu, meu querido, estava como quando chove, estava assim, nublado, né? Muito preto assim o céu, estava meio que escuro. E eu voltava para dentro. E quando eu voltava para dentro, tinha um irmão. Ele estava como se estivesse de costa, ele tivesse me olhado e virado as costas para continuar caminhando para dentro da casa. Quando eu retornava, eu virava com todas as minhas mãos para ele, apontava para ele e dizia desta tal forma. Eu gritava numa palavra com autoridade que eu nunca senti aquela autoridade na minha vida, como eu estive naquela revelação. E dizia para ele assim: assim diz o Senhor. E quando eu dizia isto, eu começava a falar em línguas estranhas e ele começava a falar. E quando eu dizia assim diz o Senhor, ele automaticamente na mesma hora ele se retornava, olhava para mim e abaixava a cabeça e dobrava o joelho e começava a falar línguas estranhas. E naquele momento eu falava línguas estranhas, ele falava línguas estranhas e eu pegava na mão dele. E eu começava a sapatear ali e falando línguas estranhas. E aí eu via minha boca mexendo, mas não me lembro o que o Senhor me mandava entregar àquele homem. E eu acordei assustada. Na minha revelação naquele momento, eu sentia como se eu estivesse toda arrepiada, né? Quando eu acordei com minha boca seca e a minha cabeça aos meus pés estavam todos arrepiados. E o meu coração sentiu uma alegria, um conforto em Deus.
E eu passei o dia todo questionando com Deus, buscando em Deus o que significava aquele sonho. E o Senhor me mostrou e me disse: filha, aqueles portões que estavam erguidos enorme é a palavra do Senhor. Quando o Senhor disse ali que não saia destes portões afora, pois a minha espada está afiada, o Senhor estava me dando alerta. Que aquele que sair da palavra do Senhor, sair dos cuidados do Senhor, sair, dos portões da proteção do Senhor, a espada dos anjos do exército do Senhor, justiceiro, ela já está afiada, está erguida. Eis que ela está passando por autoridade do Senhor. A espada do Senhor já está passando sobre aqueles que saem da lei do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, meu nome é Ana Cristina Rosa dos Santos. Eu sou missionária Ana Cristina Rosa dos Santos. Eu sou a missionária aqui do estado do Paraná, Cianorte. E perante o Senhor, eu não temo em dizer para vocês sobre esta revelação que o Senhor me deu. Sobre a presença do Senhor nesta madrugada de sexta-feira, 00:15 da manhã. Eu estou aqui para te entregar isto. E que isto sirva, meu querido, de alerta para ti, assim como serviu para mim. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que você esteja atento a esta palavra, esta revelação do Senhor para mim. Amém?